Bom dia a todos, eu sou o Capitão Alencar, oficial de gestão educacional da Escola Cívico-Militar Ulisses Guimarães, sediado na cidade de Porto Velho, Rondônia. Dando continuidade à apresentação de momentos cívicos que nós fazemos semanalmente, em algumas ocasiões nós faremos momentos cívicos especiais. E hoje nós faremos a apresentação do nosso momento cívico especial número 3, que terá como tema o centenário de nascimento do Coronel Jorge Teixeira, personagem da nossa história do Exército Brasileiro e também da história política da Amazônia, precisamente do estado do Amazonas e do estado de Rondônia. Essa figura relevante da nossa história, uma justa homenagem, nós faremos aqui a apresentação de algumas passagens dele pela nossa história. Falar sobre o Coronel Jorge Teixeira muito me honra, me orgulha, por ele ter sido um militar, um oficial de escola, onde representou muito bem o Exército Brasileiro, e me orgulha muito por isso fazer parte desse exército do qual pertenceu o Coronel Jorge Teixeira, figura insigne do nosso Exército Brasileiro, muito fez pela região amazônica e pelo Exército Brasileiro durante o tempo em que ficou no serviço ativo. Por outro motivo, também me orgulha muito falar da figura política do estadista Coronel Jorge Teixeira, que foi um grande político, apesar de ele não se considerar político, mas se considerar um administrador, mas ele teve o seu papel fundamental quando exerceu as suas funções como agente político, como prefeito de Manaus e como governador do estado de Rondônia. Pelo fato de também ser político e fazer parte da história do nosso estado de Rondônia, eu como professor de Geografia de Rondônia, tenho a honra de falar algo sobre esse insigne brasileiro. O Coronel Jorge Teixeira, ele é natural da cidade de General Câmara, no estado do Rio Grande do Sul. Ele nasceu no dia 1º de junho de 1921, na cidade de General Câmara, uma pequena cidade situada a poucos quilômetros, um pouco mais de 70 quilômetros da capital Porto Alegre. Ali nasceu o nosso conhecido Coronel Jorge Teixeira. Sua formação militar se deu na Academia Militar das Agulhas Negras, concluído no ano de 1947, quando ele se tornou aspirante oficial da arma de artilharia do Exército Brasileiro. Essa é a formação básica militar dele, foi na Academia Militar das Agulhas Negras, no curso de artilharia. Posteriormente, fez os cursos de praxe, que é o curso de aperfeiçoamento de oficiais, e também o curso de Estado-Maior, entre outros cursos de própria escolha dele. Tinha como foco a operacionalidade do Exército Brasileiro. Ele se qualificou como instrutor de educação física, curso esse realizado na Escola de Educação Física do Exército Brasileiro, situado no Rio de Janeiro. Também cursou Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ainda como militar, ele fez o curso de paraquedismo militar lá na Brigada de Infantaria Paraquedista, também situada no Rio de Janeiro. Momento este em que houve uma escolha para entre ele e mais outros militares se qualificarem em operações na selva, lá nas Escolas das Américas, na Escola das Américas, no Forte Sherman, na região do Canal do Panamá, onde só existia naquela época
pessoal especializado em operações na selva, somente lá nessa região do Panamá, que era lá no Fort Sherman, que era uma base norte-americana situada no Panamá e que treinava militares para operações na selva. Apesar de o Brasil ter maior parte do seu território composto pela floresta amazônica, o Exército Brasileiro ainda não tinha uma tropa especializada em operações na selva. E o Exército Brasileiro então resolveu designar o coronel Jorge Teixeira, que à época era major, entre outros militares da Brigada de Infantaria Paraquedista, para realizarem esse curso de operações na selva lá no Fort Sherman, lá nos Estados Unidos. Após essa realização desse curso, o então Major Jorge Teixeira, na época, juntamente com outros militares selecionados daquela brigada operacional, foram até o Fort Sherman realizar o curso de operações na selva denominado de Young Expert. Esse curso qualificava esses militares a preparar um centro de instrução de guerra na selva no coração da Amazônia brasileira. E assim foi feito. Essa equipe, composta pelo coronel, na época, Major Jorge Teixeira, realizou o curso de operações na selva lá no Fort Sherman, na base norte-americana, na região do Canal do Panamá. Esses militares fizeram esse curso, se brevetaram e vieram para o Brasil instalar o Centro de Instrução de Guerra na Selva, que é o CIGS. E ao implantar esse Centro de Instrução de Guerra na Selva, o coronel Jorge Teixeira, como pioneiro, se empenhou ao máximo em participar da implantação, do planejamento da implantação daquele Centro de Operações na Selva, que passou a se tornar a maior escola de operações na selva do mundo. Após o período de implantação e realização de cursos para oficiais do Exército, oficiais e sargentos do Exército Brasileiro, passou a formar também militares de outras nações, numa espécie de intercâmbio com várias nações amigas. Depois desse período, o coronel Jorge Teixeira também foi um idealizador do Colégio Militar de Manaus para a implantação daquele renomado centro de ensino do Exército Brasileiro. E lá também tornou-se o primeiro comandante desse Colégio Militar de Manaus, de 1971 a 1974, quando passou para a reserva remunerada. A partir daí, ele começou já como militar da reserva, pela sua visão administrativa, pelo seu conhecimento que tinha na área da administração, ele foi escolhido, foi nomeado para ser o prefeito do município de Manaus, capital do estado do Amazonas, cuja cidade é uma grande metrópole regional. Então, ele, como prefeito de Manaus, administrou aquela metrópole de 1975 até 1979. E, a partir daí, começou a ganhar mais experiência no mundo político. E, a partir desse momento, por essa sua visão futurista, ele foi escolhido pelo presidente da República, à época, o general Figueiredo, para governar o território federal de Rondônia. Rondônia ainda era território federal, que de 1979, quando ele aqui chegou, ficou responsável, incumbido da missão de transformar o território em Estado da Federação. Elevou o território federal de Rondônia para a condição de Estado federado. Então, ele foi o último governador do território federal para a transição do Estado. E em 1981, quando o território federal de Rondônia passou a ser Estado, Jorge Teixeira foi também nomeado para ser o chefe do executivo
do novo Estado brasileiro. Então, a partir de 1981, exatamente no dia 22 de dezembro de 1981, por intermédio de uma lei complementar, o Estado foi elevado, o território foi elevado à condição de Estado e o presidente da República o nomeou como o chefe do Executivo, como governador, primeiro governador do Estado de Rondônia, passando um período de 1981 até 1985, quando foi substituído por um outro político. Ele aqui fez história no Estado de Rondônia, participou de muitas transformações que elevou mais ainda o nome desse pujante Estado. Foi responsável durante o período em que aqui permaneceu como governador pelo asfaltamento da BR-364, essa rodovia de grande importância para a economia do Estado. De Cuiabá a Porto Velho foi completado o seu asfaltamento aí, com a ajuda do governo federal e do Banco Mundial, foi possível completar o asfaltamento da BR-364. Foi responsável também pela construção, dar o início à construção da hidrelétrica de Samuel, hidrelétrica esta que gera energia, até hoje gera energia para o estado do Acre e para Rondônia. Então foi o precursor da energia hidrelétrica aqui no nosso estado, haja vista que na época as dificuldades com relação à transmissão de energia eram muito precárias e ele iniciou a construção dessa hidrelétrica tão importante para o nosso estado. Foi responsável também pela construção do porto do Rio Madeira, criação do Banco do Estado de Rondônia, criação da Companhia de Mineração de Rondônia. Ainda na sua gestão, ele teve a incumbência ou a sorte, de indicar uma mulher para assumir o governo do Estado, enquanto ele fazia um tratamento de saúde. Ele indicou a senhora Janilene Vasconcelos para substituí-lo, passando a constituir um momento histórico para o nosso Estado, por ter sido a primeira mulher a governar o Estado do Brasil. Foi justamente no período em que ele era governador. Interinamente ela assumiu a governança do Estado de Rondônia. Homenagens. Já após sua morte, em 1987, alguns municípios que foram emancipados ganharam o nome aqui do Coronel Jorge Teixeira. O município de Governador Jorge Teixeira, que foi criado em 1992, e o município de Teixeirópolis também é um outro município que foi dado nome em homenagem ao Coronel Jorge Teixeira. Outras homenagens. Aqui no nosso estado, na nossa capital, a casa que serviu de moradia dos governadores do estado, ou melhor, do território depois do estado de Rondônia, desde 1946, essa casa que passou há um determinado tempo a ser um memorial, um museu em homenagem ao Coronel Jorge Teixeira, já feito algumas alterações, revitalizações, e hoje é uma homenagem que faz ali a esse grande brasileiro. Então aqui nós temos a estátua dele lá no Memorial Jorge Teixeira, aqui na nossa capital, e também tem outras homenagens feitas pelo Exército Brasileiro, que instituiu o dia 1º de junho como o dia do guerreiro de selva. Por quê? O dia 1º de junho é o dia do nascimento do Coronel Jorge Teixeira, e foi ele o idealizador, o primeiro comandante desse centro de instrução de guerra na selva, que é o maior e mais famoso do mundo, e o qual ganhou também o centro, denominação histórica de Centro Coronel Jorge Teixeira. Uma justa homenagem a esse insigne militar, Lá em Manaus também existe uma praça, em frente ao Centro de Instrução de Guerra na Selva, a Praça Coronel Jorge Teixeira, também homenagem feita pelo Exército Brasileiro e a Prefeitura de Manaus a esse notável militar, Praça Coronel Jorge Teixeira, onde ali tem uma
placa fazendo algumas referências à sua vida militar e política naquela região. O coronel Jorge Teixeira, assim que assumiu o governo do estado, tomou posse lá em Brasília, em 29 de dezembro de 1981. Ao chegar à capital, já exercendo ali a função de legislador, uma característica especial que foi dada a ele pela própria Lei Complementar 41, né, atribuiu funções legislativas ao governador, que poderia, por decreto-lei, né, instituir, legislar. E aí, no dia 31 de dezembro de 1981, foram instituídos aqui os símbolos estaduais, a bandeira do estado, o brasão do estado e o hino do nosso estado de Rondônia. Então aqui foi uma das primeiras atuações dele como governador, instituindo aqui os símbolos do novo estado brasileiro. Bandeira do estado, hino e o brasão. Entre outras homenagens, aqui nós temos vários logradouros públicos em que homenageiam também o nosso governador. A principal avenida da cidade de Porto Velho, a Avenida Jorge Teixeira, escolas, bairros, o aeroporto também, o aeroporto da capital também denominado de Aeroporto Jorge Teixeira. Com isso, nós terminamos aqui a nossa apresentação e escutaremos aqui o hino, esse belo hino que foi criado aqui durante a gestão do coronel Jorge Teixeira. Tudo